que parece ser um pouco mais fácil ou lógica para quem está, né, como empreendedor, é você fazer uma soma dos gastos que você tem na sua vida pessoal. Tá? Então, ela tem como pressuposto o seu planejamento orçamentário, familiar, individual, o que for. Então, prestações, contas a pagar, cartão de crédito, escola dos filhos, gasolina, lazer e etc. Tá? Então, façam essa conta e descubram, olha, para eu sobreviver, ter uma boa qualidade de vida, eu tenho que ganhar esse prolabore. E a sua empresa tem que conseguir arcar com esse prolabore. Se a sua empresa não consegue arcar com esse prolabore, você precisa tomar medidas para que ela possa fazer isso. Como? Você tem que ganhar mercado, né? Você tem que fazer prospecção, você tem que de repente fazer reajuste no seu preço, reduzir seu custo, enfim. Aí você vai entrar na questão da administração financeira da empresa, tá bom? Mas enquanto responsabilidade de empresa perante o seu sócio, ela tem que arcar com o prolabore, que seja o mínimo para o sócio ter uma boa qualidade de vida. Porque também viver apertado, né, no negativo, devendo a banco e etc., faz com que você não consiga pensar, né, de maneira correta. Você fica tão preocupado com isso que a sua empresa acaba sofrendo todas as consequências desse problema também. Tá? Então, se o sócio não está em uma boa situação financeira, se ele não consegue ter a cabeça limpa para poder pensar em estratégia, pensar no seu negócio, desenvolvê-lo e assim por diante, a conta não está fechando, a gente precisa parar e repensar a empresa, e aí a gente entra na questão da administração financeira da empresa, tá? Mas que não é o nosso foco aqui, ok? Tudo bem? Então, mais uma frase para vocês registrarem, tá? O empresário precisa manter a consciência de que os valores recebidos pela empresa são de propriedade da própria empresa e não dele. Tá? Então, quando você às vezes vê, isso eu estou agora falando da possibilidade contrária, que é o seguinte, olha, a empresa está ganhando muito dinheiro, você está faturando pra caramba. A gente já conheceu casos aqui de empresas que deram, como até o Guilherme que citou, uma porrada num determinado mês, né, de entrou dinheiro pra caramba, os sócios colocaram bolsa no dinheiro, distribuíram, compraram carro, não sei o que e tudo mais. Aí de repente 2 meses depois veio uma crise, eles já estavam, sabe fazer o quê? Tendo que pegar dinheiro emprestado no banco. Então aquela distribuição que eles fizeram de maneira antecipada se tornou juros que eles começaram a pagar mais. Então foi uma decisão, né, estratégica ruim. Por quê? Porque acharam que os lucros da empresa eram seus próprios lucros pessoais. E não são. Tá? O lucro da empresa é o lucro da empresa. E o lucro pessoal do sócio ocorre ou se eles têm um bom planejamento orçamentário na diferença entre o prolabore e o que ele gasta, ou no final do ano, quando se faz uma verificação de como foi o ano, se existe dinheiro suficiente de lucro para poder fazer uma distribuição. Tá bom? Não misture. Então, na hora que vai mal, vocês não podem misturar. Ou seja, vocês não devem ficar pensando em vou ganhar menos esse mês. Não, você tem que ganhar o mesmo. E na hora que vai bem, você também não deve pensar, opa, agora eu vou colocar mais no bolso. Tá bom? Então essa regra que eu estou falando aqui para vocês, ela é válida tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Tá bom? Diga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse resultado acumulado ao longo do ano, teoricamente seria a saída da retirada de lucros no final de ano, vamos colocar assim. A gente já não poderia pensar em manter uma reserva, não repartir esse lucro total para uma sazonalidade futura do mercado? Com certeza. Com certeza. Isso como que é um fluxo de caixa? Você pode muitas vezes fazer um investimento. Você pega esse dinheiro e coloca dentro de um investimento de renda fixa, alguma coisa que tem liquidez para você não precisar retirar com facilidade e não te dá um risco muito grande. Mas ao mesmo tempo não está parado sem render. Tá? Muitas empresas, gente, que iniciam, que ainda são pequenas, costumam ficar 2, 3, 4 anos sem retirada de lucro no final. Para quê? Para poder chegar a um patamar de reservas que se considera saudável, né, até a hora que você fala, não, tudo bem, agora já tem uma boa reserva, já dá para a gente aproveitar um pouquinho isso e distribuir para poder, né, dar uma entrada numa casa, ou comprar um carro melhor, ou fazer aquela viagem para a Europa que a gente desejava, e assim por diante. Tá? Então o pensamento financeiro, também numa empresa, tem que ter um pouco dessa visão de longo prazo.
E tomar cuidado para não sair comemorando, estourando uma champanhe e depois, né, ter um baque no mercado, ou um cliente que de repente não pagou, você estava esperando que estava tudo certo, ele vem pagando direitinho, de repente ele não pagou. Putz, mas ele paga 30 mil reais por mês pra gente. Imagina de repente você tem menos 30. Às vezes nem que ele não pagou, ele atrasou 5 dias. Aí você fechou, pagou todos os funcionários também. O que aconteceu? Você está ainda no vermelho. E cá entre nós, pagar 7,5% de cheque especial, tá? Não é nem um pouco legal. Tá bom? Então, se a empresa faturou mais em um determinado mês, não significa que é para sair jantando no lugar caro. Tem muita gente que faz isso, né? História de champanhe. Hoje não, hoje a gente fechou aqui, vamos lá, vamos gastar dinheiro já. Gasta por antecipação, né? Fechou, né? O lucro só se afere uma vez por ano, portanto as comemorações, né, só devem ser feitas quando a distribuição do lucro ocorrer. E se isso for uma decisão conjunta dos sócios. Tá? Por exemplo, a gente pode citar o caso aqui da Luz. A gente tinha o planejamento de fazer essa casa aqui, né, nesse ano. E a gente, apesar de ter tido um ano muito bom no ano passado, a gente fez uma distribuição simbólica, né, para apenas, né, olha, foi simbólica mesmo. Vamos pegar aqui para poder aproveitar um pouquinho no final do ano, porque a gente sabe que o grosso vai ser gasto no ano seguinte. E se a gente não tivesse feito isso, eu vou ser sincero, o negócio estava muito feio. Tá? Então, de certa forma, foi algo importante. Então, eu entendo que vocês devem utilizar instrumentos de maneira separada, gente. Então, o empresário, ele tem a conta corrente pessoal, o cartão de crédito pessoal, ele faz as contas pessoais dele, ele tem as contas pessoais, o cheque pessoal. Tá? A empresa tem a conta corrente empresarial, o cartão de crédito empresarial, as contas empresariais, as contas da empresa e o cheque empresarial. Então, o que eu acho importante para vocês? Se você é aquele que é o comprador também, e às vezes está passando no meio da rua, e tem que comprar papel lá para o escritório, não paga, evita pagar com o seu próprio dinheiro. Porque isso, no final das contas, além de se tornar um controle chato, ajuda para você também fazer essas confusões. Tá? Então, peça lá um cartão de crédito empresarial para você fazer essas modificações. Fica um pouco mais difícil quando você começa a ter muito sócio compra, né? Aí, às vezes, mas se puder, peça o equivalente, mesmo que de repente você tenha que ter lá uma folhinha empresarial para cada um, tá bom? Mas é fundamental que vocês tenham os instrumentos lá no pessoal e no seu lado empresarial e consiga fazer essa separação, tá? Gente, ninguém é perfeito, de vez em quando você vai dar uma deslizada, mas toma cuidado para não tornar isso uma prática comum, tá? Eu sei que às vezes, esqueci o cartão da empresa lá na gaveta. Tudo bem, toma só cuidado para que isso não se torne uma prática, senão você perde controle. Mistura uma coisa com a outra e lembra o seguinte, não tome, né, não caia na tentação de pagar a conta pessoal, principalmente pela empresa, né, de usar a secretária ou de aproveitar que você já tem lá no banco mesmo, de repente paga logo uma vez, resolve isso, tá? E também entendam que isso aqui é muito importante para efeitos fiscais, tá? Você misturando uma coisa com outra pode dar algum tipo de problema de imposto de renda, tá? Para contabilizar o gasto é horrível, né? Você tem que maquiar aquela saída de dinheiro. Exatamente. É horrível. E tem gente, inclusive, né, é muito comum, não sei se vocês já viram assim, pessoas que pegam, pega notinha de tudo, né? Não, dá notinha aqui, dá notinha que eu vou lá descontar na empresa. Sei que já teve um contato assim com uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Mas entenda o seguinte, gente, isso é para quem, eu costumo dizer, para os malucos, né, que trabalham com o regime de lucro real, que não é o que se costuma trabalhar quando você é uma pequena empresa. Ou você está dentro do simples, ou você está dentro do lucro presumido. Tá? No simples, está tudo junto ali, enfim, é um presumido simplificado. No presumido, né, existe uma determinação que, olha, você está vendo essa faixa aqui, então é isso que você vai pagar, ponto. No real, você paga imposto sobre o seu lucro. Agora, o trabalho para isso, contabilidade, é muito maior, tanto que a maioria dos contadores fogem desse tipo de coisa. Tá bom? Então, faça direitinho a contabilidade, evite separar, mas também toma cuidado para não misturar uma coisa com a outra, seja pagando conta pessoal na empresa, tá? Ou levando as notinhas que você gastou, não sei o que, para lá e assim por diante. Tá bom? Vocês entenderam? Identificaram o que é a diferença de um para o outro? A importância de você ter um prolabore estabelecido, um valor fixo,
em um valor variável que só ocorre em um determinado momento do ano, se vocês considerarem que existe um momento apropriado para poder retirar, que vocês não vão investir ou vão ter gastos no ano que vem, certo? Não disse que era fácil? Porque é isso, tá? É isso, basicamente é isso. A separação ocorre por você entender esses dois elementos e ter